fofinhas, amores da minha vida, cuticutes do meu coraçãozinho, razões da minha existência, alegrias da minha... Bom, enfim, né? Não sei que dia vocês vão estar assistindo essa aula. Bom dia! Muito bem-vindos, queridos e queridas, a mais esse nosso encontro, né? Esse nosso momento. E hoje é um dia muito especial, um momento muito bacana. Afinal de contas, a gente vai falar de um dos filósofos mais importantes, né, de toda a história da filosofia clássica, né, um dos pilares de todo o conhecimento ocidental, companheiro Platão de Atenas. Tudo bem? Platão, né, vocês devem se lembrar, foi discípulo de Sócrates, né, por muito tempo. Inclusive, a condenação e o suicídio do Sócrates foram fatores, né, foram acontecimentos que marcaram de uma forma extremamente importante a maneira como o Platão vê a filosofia, vê a política, perfeito? Tanto é que, para começar a entender um pouquinho o Platão, a gente precisa tratar de algumas características extremamente importantes dessa estrutura filosófica, que é tomar como ponto de partida a filosofia socrática, porém buscando sempre aprofundar as suas características, né? Buscando sempre aprofundar as respostas que Sócrates não deu, certo? É importante a gente ressaltar isso, né? Sócrates nunca dava respostas, né? Sócrates apenas fazia aqueles questionamentos, né? Aquelas contradições, apresentava aquelas contradições dentro de um processo dialético, porém nunca dava as respostas, né? Por exemplo, sobre o que seriam a essência das coisas, como seriam essas coisas, enfim. E nesse sentido, queridos e queridas, nós temos a construção de uma forma de ir além, segundo Platão, daquilo que o Sócrates colocava enquanto elementos próprios desses questionamentos, perfeito? Antes de mais nada, então, a gente precisa entender a existência de oposições, certo? Essas oposições, elas já estavam muito claras no Sócrates, certo? Quando ele fala, por exemplo, dessa dicotomia entre opinião e verdade, né? Entre opiniões e verdades, tudo bem? Segundo Sócrates, vocês devem se lembrar, nós temos apenas opiniões, né? Nós temos apenas determinados pontos de vista sobre as coisas, sobre os elementos, sobre os comportamentos morais, etc., mas não exatamente o conhecimento em si, certo? Para o Platão, essas oposições elas são um pouco mais amplas, né? Essas dicotomias elas são um pouco mais profundas do que simplesmente opinião e verdade, certo? De um lado nós temos opinião, de outro verdade, portanto, nós temos aparência e essência, a razão e os sentidos, o senso comum e a filosofia, certo? O que significa isso efetivamente, galera? Significa dizer que quando a gente fala de um processo de construção do conhecimento, né, ou de busca pelo conhecimento, etc., existe um caminho que deve ser seguido, né, um caminho que deve ser buscado por todos nós, que seria basicamente a busca pela verdade, né? Percebam que eu destaquei aí para vocês esse lado, né, de elementos que, segundo Platão, deveriam ser o foco da busca por esse conhecimento, certo? Começando ali de baixo, né? A filosofia significa o uso da razão na busca pela essência que representa a verdade de todos os seres, de todos os comportamentos, de todas essas características, perfeito? Filosofia, razão, essência, verdade. Por outro lado, o senso comum, que é aquele conhecimento acrítico, né, é dado pelos sentidos que nos permitem chegar apenas à aparência das coisas, dos seres, dos elementos, dos comportamentos, enfim, que representam as nossas opiniões, perfeito? Segundo o Platão, então, é necessário deixar de lado, né, essas características, senso comum, sentidos, aparência e opiniões, se eu busco chegar na verdade, se eu busco chegar no conhecimento em si. Tudo bem, galera? Nesse sentido, a gente precisa começar a pensar a construção dessa teoria do conhecimento, né, do Platão, exatamente a partir de uma busca, né, por uma conciliação extremamente importante e fundamental entre mobilismo e imobilismo.
O que significa isso, pessoal? Vocês devem se lembrar, na verdade, que mobilismo e imobilismo são teorias sobre o conhecimento, né, sobre a verdade dos seres, etc., que estão relacionados aos filósofos pré-socráticos. Lembra-se disso? Tá? Mobilismo com Heráclito de Éfeso, né, o filósofo do rio, do tudo flui, etc., e o imobilismo a partir do Parmênides, né, que pressupunha a existência de um universo eterno, uno, imutável, etc, etc, certo? Bom, ao tratarmos desses conceitos, portanto, né, ou dessas condições, dessas características, enfim, nós temos, fofinhos e fofinhas, a percepção, segundo Platão, da existência de uma dialética ou de um movimento dialético entre essas teorias, perfeito? Lembrem-se, a dialética é aquela feita socrática, né? Baseada numa opinião, na contraposição dessa opinião e a partir do choque entre elas, a criação de uma nova ideia, certo? Então eu preciso de dois opostos, né? Para o Platão, essa percepção de opostos se dá exatamente a partir da percepção das transformações dos seres, que são dados pelos meus sentidos, portanto, né, que são dados, enfim, pelo que eu observo na natureza, né, a natureza se transformando, os seres crescendo, nascendo, morrendo, enfim. Porém, apesar dessa percepção das transformações e da variabilidade de todos esses seres, queridos e queridas, nós temos que pressupor, segundo Platão, a existência de um fundo inteligível. Por exemplo, eu consigo olhar para várias pessoas, para vários seres humanos, para vários indivíduos e chamar todos de seres humanos. Por que isso? Segundo Platão, porque efetivamente, olha só que da hora, né? Existe uma ideia universal de seres humanos que permite com que eu olhe, né, para diversos seres humanos, chame todos eles de seres humanos e a partir daí nós conseguimos identificá-los como seres humanos. Perfeito? Eu posso olhar para diversos tipos de árvores e identificá-los como uma árvore, né? Porque existe uma ideia, existe um conceito geral universal de árvore que efetivamente, queridos e queridas, estaria dentro de nós. Perfeito? Então, quer dizer, a percepção das transformações dos seres, tudo se transformando, se modificando, só é possível se existir um fundo inteligível por trás dessas ideias, ou seja, algo que não se transforme, algo que não se modifique de uma forma tão contínua, né, como aquilo que nós percebemos pelos nossos sentidos. Perfeito? Essa percepção dialética do Platão nos leva à existência de dois mundos, né, de dois elementos fundamentais, que ele vai chamar de mundo das sombras e mundo das ideias. Perfeito? O que significam esses dois mundos? Tá? O mundo das sombras é o mundo em que nós vivemos, é o mundo material, é o mundo sensitivo, né? Enfim, tudo aquilo que nós percebemos com os nossos sentidos, tudo aquilo que eu vejo, ouço, sinto, enfim. E o mundo das ideias está relacionado basicamente a esse plano, né? Um plano superior, um plano além desse mundo físico em que nós vivemos, onde estariam todas as essências que nós atingiríamos pela razão e que representariam as verdades, tudo bem? Então, basicamente, Platão aqui insere uma ideia fundamental que é a concepção de alma. Como assim a concepção de alma? Né? Significa dizer que, queridos e queridas, na verdade, ao pensarmos em alma para o Platão, não é essa alma religiosa como nós entendemos hoje e tudo mais, porém alma no sentido de essência do ser humano, perfeito? Como assim? Para o Platão, todos nós temos essa alma, portanto, né? Temos uma característica essencial, não material, perfeito, que é eterna, ou seja, antes de eu nascer, ela já existia no mundo das ideias, perfeito? No mundo das ideias, a minha alma toma contato com os conceitos, com as ideias, com as essências, com as verdades de todas as coisas que existem, tudo bom? E num determinado momento, a minha alma cai para o mundo das sombras. É o momento em que nós nascemos. Porém, nessa passagem do mundo das ideias para o mundo das sombras, a nossa alma se esquece daquilo que ela conheceu
lá no mundo das ideias, perfeito? E nós nascemos sem lembrança nenhuma daquilo que pré-existia, né, o mundo das ideias, perfeito? Portanto, ao longo da minha vida, eu vou tendo percepções sensitivas, né? Eu vou vendo seres humanos, cachorros, árvores, enfim, né? Vou vendo todos esses elementos e, a partir daí, queridos e queridas, nós vamos, na verdade, nos lembrando de determinadas ideias ou essências que nós já trouxemos lá do mundo das ideias, perfeito? Essa concepção de conhecimento nos leva a uma teoria chamada de teoria da reminiscência. Reminiscência significa lembrança, certo? Então, quer dizer, para o Platão, eu não consigo aprender nada, eu não consigo ensinar nada, mas eu apenas consigo me lembrar, perfeito, de tudo aquilo que a minha alma já trouxe do mundo das ideias. Essa é a concepção de um conhecimento inato. E o que significa, então, pensarmos num conhecimento inato, queridos e queridas? Significa pensarmos, saca só, num conhecimento pré-existente, certo? Ele já existe, ele não nasce porque ele sempre existiu dentro de mim e eu preciso apenas alcançá-lo, me lembrar de um conhecimento que eu já tenho. Perfeito? Nesse sentido, tudo que eu conheço e tudo que eu vou conhecer ao longo da minha vida, na verdade, são ideias, conceitos, enfim, conhecimentos que já existiam no mundo das ideias, que eu já trouxe do mundo das ideias e que eu vou me lembrando ao longo da vida, certo? E é exatamente por isso que, segundo Platão, por exemplo, existem pessoas mais ou menos inteligentes. Por quê? Na verdade, fofinhos e fofinhas, porque essa teoria do conhecimento por si só representa a quantidade de ideias que as almas tomaram contato lá no mundo das ideias, perfeito? Ou seja, significa dizer que, queridos e queridas, quando a gente trata dessa concepção, nós estamos falando de um conhecimento inato. Eu só posso me lembrar agora daquilo que eu já trouxe do mundo das ideias. Minha alma, por exemplo, eu tenho certeza absoluta, nunca passou pela área de ciências exatas do mundo das ideias, né? Eu não trouxe nenhum conhecimento inato, portanto, eu não posso me lembrar aqui de algo que eu não conheci no mundo das ideias. Tudo bem, pessoal? Bom, eu vou deixar aqui para vocês, né, nessa apresentação de slides, perfeito? Na verdade, o mito da caverna, né, que vocês já ouviram falar, que vocês já estudaram, enfim, mas preste atenção, é uma versão que eu trouxe aqui para vocês da Marilena Chauí, certo? Então vocês vão ter esses slides, depois vocês leiam com bastante cuidado, que é basicamente uma concepção, né, de conhecimento que o Platão exemplifica a partir desse mito, perfeito? Então, só para situá-los, né? Prisioneiros presos dentro da caverna veem sombras a vida inteira acreditando que aquilo é verdade. Um dos prisioneiros, em determinado momento, consegue se livrar das correntes, né? Sai da caverna, tudo bem? Vê a verdade, vê os objetos que faziam sombras no fundo da caverna, percebe que durante toda a minha vida estava preso a essas ilusões e que, na verdade, eu precisaria sair da caverna, né, ou me libertar dessas sombras, que seriam os sentidos, etc., para conhecer a verdade. Quando ele tenta contar para os outros prisioneiros, eles acabam matando, né, essa pessoa, em uma clara analogia à morte do Sócrates, né, aquele que saiu da caverna, tentou demonstrar para os outros que tinham apenas opiniões e não verdades, e acabou sendo morto, né, como a gente já viu anteriormente, pela democracia ateniense. Tudo bem, pessoal? Bom, feita essa consideração, então, fofinhos e fofinhas, a gente precisa, né, só para exemplificar um pouquinho o que significaria essa teoria das ideias, a gente tem aqui, né, uma exemplificação disso, né? Eu vejo diversos cavalos, né, cavalos de diversos tamanhos, cavalos de diversas cores, enfim, e todos eles me remetem a uma ideia universal de cavalo, perfeito? Eu já trouxe essa ideia do mundo das ideias, vejo diversos